Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Nesse conjunto de aulas a gente vem falando sobre os princípios SOLID, né? E hoje a gente vai terminar essa sequência de aulas falando do último princípio do SOLID, né? Que é a inversão de dependência, né? Referente aqui ao D do SOLID, né? Dependência Inversion, tá? Bem, a gente vai começar com essa citação aqui do Robert Martin, né? Também conhecido como Uncle Bob, né? O tio Bob. É um engenheiro de software bastante conhecido na literatura e já atua há vários anos com modelagem de orientação a objetos, né? E dentre outras coisas. Então, a gente pode traduzir essa citação dele aqui, né? Como sendo módulos de alto nível, eles não devem depender de módulos de baixo nível, ambos devem depender de abstrações, né? E as abstrações não devem depender de detalhes, os detalhes é que devem depender das abstrações. Então, vamos tentar explorar aqui o que é que essa frase nos diz, né? Vamos aqui a um exemplo. Vejam, aqui a gente tem a primeira modelagem, né, do lado esquerdo, a gente tem um objeto A, tem um objeto B, que estão em pacotes diferentes, e aqui a gente vê claramente que o objeto A ele faz referência direta a um objeto B. Então, se eu precisar fazer uma alteração, né, em B ou em A, eu vou estar afetando de forma direta as implementações desses dois métodos, né? Isso já fere aquele princípio de que a gente deve fazer as modificações sem alterar o código-fonte, né? Então, isso seria sem o uso do princípio da dependência de inversão, né? A gente está chamando o método, o objeto diretamente, e com a dependência de inversão a gente põe uma entidade intermediária aqui entre esses elementos, né? Então, o objeto A agora ele referencia a interface A, e a interface A ela é utilizada aqui, né, pelo objeto B, né? Então, vejam, agora a gente tem um ponto aqui e quando eu precisar alterar A, eu vou estar mexendo com a interface, né? Eu não vou precisar alterar o código-fonte de B, porque ele vai estar acoplado aqui com essa interface. Então, ela vai fazer esse meio termo aqui, né? Vejam que os objetos, eles não dependem mais uns dos outros, mas eles dependem das abstrações, certo? As abstrações são o uso dessas interfaces ou outros métodos de você garantir a abstração na comunicação com os objetos da orientação ao objeto. Vejam aqui um exemplo de violação do princípio, né, da dependência de inversão. A gente tem aqui uma classe, né, por exemplo, uma classe lâmpada, e a classe lâmpada ela tem dois métodos, que é o turn on e o turn off. Então, tem um método de ligar e um método de desligar, né? Tá certo, né? Orientação ao objeto, então uma lâmpada ela tem uma opção de ligar e de desligar, certo? E aqui, né, na chave na chave elétrica, né, ou na tomada, a gente vai ter aqui o uso da classe aqui, né, lâmpada, né, light bulb. Então, vejam que aqui a gente está fazendo dessa forma errada, né? A gente está referenciando aqui diretamente o objeto aqui, né, a classe que foi definida. Então, a gente não está fazendo uso daquele item intermediário, né? Então, dessa forma aqui, se eu precisar alterar alguma coisa aqui, eu vou afetar diretamente o comportamento dessa outra classe. Se eu alterar o nome disso aqui, eu vou ter que alterar aqui também. Isso pode gerar uma sequência de modificações no código que não são desejadas, tá? Então, a classe tomada, né, Electric Power Switch, ela está usando diretamente a implementação de Lightbulb, né? Ou seja, não está utilizando interface. E qual é o problema disso? Será preciso você alterar a classe toda vez que for adicionar um novo dispositivo, né? Por exemplo, um novo tipo de lâmpada, um ventilador, um controle por voz, etc. Então, você vai precisar alterar diretamente o código aqui do Electric Power Switch toda vez que você for inserir um novo tipo de lâmpada, né? Por exemplo, um novo tipo de dispositivo que faz uso da tomada aqui, né, do Electric Power Switch, tá? Lembre que você deve realizar as extensões, né, sem alterar o código, né? Já falei isso tantas vezes, eu espero que vocês não esqueçam disso. E isso pode levar a problemas de manutenibilidade do software, né, tornando a leitura e a evolução ou manutenção do software bem dificultosa, certo?
e como a gente pode melhorar aquela modelagem, né? Então, ao invés de a gente fazer essa referenciação de forma direta, a gente pode definir outras duas interfaces aqui, né? A gente vai ter a interface switch e a interface switchable, né? Na interface switch, eu vou ter o método, eu vou ter o atributo, né, dizendo se ele está ativo ou se ele está inativo, e vou ter o método pressionar, né, que seria para ativar, por exemplo. E nessa outra interface, eu vou ter os métodos turn on e turn off. E quando eu for utilizar aqui o meu Electric Power Switch, eu vou implementar o switch, né? Veja que eu não estou mais fazendo uso direto de um objeto, de uma definição de classe, eu estou fazendo uso de interfaces. E aqui dentro da minha tomada eu vou ter um switchable, né? Ou seja, é um cliente que me permite ligar e desligar. Mas vejam que eu não defino o que é esse objeto que pode ser ligado e desligado. Então essa abstração me permite que eu possa utilizar uma lâmpada, eu possa utilizar um ventilador, uma caixa de som, né, e etc. Tudo isso utilizando essa interface aqui que me permite ligar e desligar os objetos, não precisando conhecer, né, mais a fundo o que é aquele objeto, né? Eu só sei que eu posso ligar e desligá-lo, e como ele faz, eu deixo essa responsabilidade para a classe que vai defini-lo, certo? Vejam que aqui no construtor, né, é passado aqui no parâmetro, né, algum objeto que implemente essa interface aqui, e eu posso utilizar esses métodos de forma segura, certo? E na implementação, né, eu vou definir aqui o Lightbulb, né, como a gente tinha feito anteriormente, que ele vai implementar aquele switchable, né, e ele vai ter que definir os métodos turn on e o turn off. Então, como é que eu faço para ligar e desligar uma lâmpada? Isso vai ser definido aqui, né, dentro da classe que é responsável por essa ação, né? E se eu quiser adicionar um ventilador, por exemplo, né, o ventilador ele também deve ser possível ligar e desligar. Então, simplesmente eu implemento essa interface e eu não preciso modificar esse código aqui que eu tinha feito anteriormente. Então, eu não violo o princípio da dependência de inversão e nem os outros princípios do Solid fazendo uso adequado de interface, né? Então, eu posso adicionar quantos novos elementos eu quiser, eu vou simplesmente implementar essa interface aqui e eu não vou precisar alterar esse código, certo? Isso é uma modelagem melhor, né, do que a que a gente tinha visto anteriormente. Então, o princípio da dependência da inversão de dependência, né, vem essa perguntinha, né? Nós devemos soldar a lâmpada diretamente no fio que tem na tomada, ou seja, você liga a lâmpada diretamente no teto, no fio de energia que está passando, ou você coloca uma interface onde você pluga a lâmpada, né? Então a gente coloca aquela interface, né? Aquela interface a gente coloca o tipo de lâmpada que a gente quiser, né? Ou seja, aquele plug de rosca, né? No teto. Então ali é essa interface, ela é adaptável, né, a vários tipos de lâmpadas e eu não fico preso àquele objeto, àquela lâmpada que eu estou utilizando no momento, né? Então eu posso fazer extensão do meu software, né, utilizando esse princípio, certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra o último princípio do Solid, né, que é a inversão de dependências. Nesse conjunto de aulas a gente viu os 5 princípios do Solid, né? Se ficarem com alguma dúvida ainda, peço que revejam os vídeos, né? Tentem entender os exemplos que são dados nos vídeos. E é isso, pessoal. Isso aqui foram algumas referências que foram utilizadas. Algumas outras foram colocadas embutidas no slide, né? Se vocês quiserem aprofundar mais os conhecimentos. Tem o livro, né? O artigo do Robert Martin, quando ele começou a falar desses princípios de design, né? E tem também especificando cada princípio do Solid aqui em arquivos separados, certo? Bem, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer por mais essas aulas com vocês, né? E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.